Católicos em Missão. Bom dia, amados irmãos e irmãs. É com muita alegria que nós começamos mais um programa Católicos em Missão. Nós estamos no mês de setembro, mês que a Igreja do Brasil dedica à Bíblia. E hoje nós temos um presente muito especial para todos vocês. Nossos amigos Zezinho e Elaine da loja ZH2 deixaram esta Bíblia de presente. Então você que está nos assistindo, pode ligar aqui na TV Candidez e concorrer ao sorteio desse maravilhoso brinde, a Palavra de Deus que vem ao nosso encontro para a gente poder refletir, estudar, ter uma base, um norte para guiar as nossas vidas. Hoje no nosso programa, nós vamos, na primeira parte do programa, falar um pouco em continuação ao tema do programa do mês passado. Nós vamos falar sobre a importância da Eucaristia na vida da família. Nós também queremos agradecer toda a equipe da comunicação, da pastoral da comunicação de nossa diocese que está nos acompanhando, e você também pode rever este programa pelo site da nossa diocese, pelo endereço www.diocesedivinópolis.org.br. Então nós agradecemos ao Tulim Veloso, ao Júlio, ao Padre Geraldo Gabriel, que estão aí à frente da nossa diocese, ajudando, na evangelização pelas mídias sociais. Então, se você também gostaria que nós rezássemos por você, então ligue aqui para a TV Candidez. Eu vou pedir a gentileza de todos vocês para ligarem agora nos primeiros 15 minutos do programa, para a gente ter tempo de responder e rezar para todos com tranquilidade. Então você liga para pedir a sua oração e liga também para concorrer ao sorteio desta Bíblia, que a loja ZH2, a moda que veio para ficar, está ofertando para os nossos telespectadores. Então, amados irmãos e irmãs, entrando no tema, a família e a Eucaristia, nós vamos refletir sobre a importância da vivência litúrgica na nossa vida familiar. Como nós refletimos no mês passado, um pouco antes da Semana Nacional da Família, o Beato João Paulo II, no início dos anos 80, escreveu uma exortação apostólica que se chama Família nos Dias de Hoje. E nesse documento da Igreja, o Santo Padre nos ajuda a perceber a importância da família na vida da Igreja. E, como dever da família cristã, João Paulo II nos exortava a vivenciar como famílias que somos a vida da Igreja. E é na Eucaristia, na celebração da Eucaristia, que essa comunidade familiar vai conseguir e vai buscar o alimento que ela precisa para se consolidar como cristãos autênticos e verdadeiros. João Paulo II, num dos títulos desse documento, falava, como nós já refletimos e gostaríamos de lembrar, que a família deve ser uma comunidade íntima de vida e de amor. Então é a partir dessa comunidade íntima de vida e de amor que nós vamos vivenciar o mistério cristão. Aquilo que nós celebramos na comunidade de fé, aquilo que junto com os nossos irmãos e irmãs nós buscamos na igreja, deve ser vivenciado em primeiro lugar na nossa casa, na nossa família. É aí que entra então o papel do sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio se torna fonte de santificação para a família. Ele leva-nos ao nosso batismo e convida-nos a procurarmos viver de maneira melhor esse nosso batismo, a nossa vida cristã. E a Eucaristia é também a fonte da espiritualidade e da vivência cristã. Todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, todas as vezes que nós comungamos do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos relembrando e fazendo memória daquele fato que marcou a história da nossa humanidade, que é a vinda de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. A Eucaristia nos lembra um ponto central da vida de Cristo, que foi justamente a última ceia, quando o Senhor tomou o pão e o partiu,
tomou o cálice e ofereceu aos seus discípulos e disse a eles: tomai todos e comei, isto é meu corpo, tomai todos e bebei, este é meu sangue, fazei isto em memória de mim. Ao nós fazermos a mesma coisa que Jesus fez, nós estamos voltando e revivenciando aquele grande mistério. E celebrar a Eucaristia, então, é lembrar de toda a vida de Jesus. A ceia aconteceu no ponto culminante, no momento mais importante da vida de Jesus, quando ele se doou e quis se entregar aos seus discípulos. Quando então nós celebramos a Eucaristia como família, nós estamos então fazendo memória daquele evento tão importante. Toda a vida de Jesus, todo o seu ministério, o anúncio do reino, sua paixão, morte e ressurreição estão presentes na Eucaristia. É disso que nós fazemos memória. É desse grande mistério de amor que nós participamos. Ao dizer então que a Eucaristia é fonte própria do matrimônio cristão, nós estamos dizendo que, fazendo memória à paixão, morte e ressurreição de Jesus, é que as nossas famílias vão encontrar força para serem no mundo de hoje presença do Cristo. É preciso então nós termos a consciência que a Eucaristia não é uma simples repetição mecânica de algo que já aconteceu. Nós não fazemos sempre a mesma coisa. Pelo contrário, nós nos inserimos sempre e cada vez mais no mistério de Cristo e, vivenciando esse mistério, nós procuramos nos igualar a Ele. Comungar Jesus significa que nós acreditamos naquilo que Ele disse. Nós queremos vivenciar aquilo que Ele nos ensinou. Que nós estamos procurando ter uma vida igual à vida de Jesus. Por isso, a Eucaristia também nos aponta para o futuro. Porque cada vez que nós comungamos, nós procuramos nos assemelhar mais a Cristo. Ou pelo menos, devia ser isso que acontece. Então, a Eucaristia tem um papel importante na vida das famílias e na vida de cada cristão, justamente porque nos ajuda a configurar a nossa vida sempre e cada vez mais a vida de Cristo. Paulo, nas suas cartas, lembrava as suas comunidades da importância de celebrarmos bem a Eucaristia. E também exortava aos membros das comunidades que ele fundou a procurarem se santificar na sua vocação. Esposas, maridos, filhos, cada um diante do papel que exerce na estrutura familiar, era convocado a santificar-se. A Eucaristia, então, nos ajuda a nos santificarmos, como família que somos, a partir também da nossa vocação primeira, que é a vocação de batizados. A vida eucarística é vivenciar em nossa vida os valores evangélicos, é procurarmos trazer para o cotidiano da nossa existência tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Daqui a pouco, quando nós proclamarmos o Evangelho de hoje e meditarmos um pouco sobre ele, nós veremos como Jesus nos orienta e nos pede para, de fato, trazermos para a nossa existência esses valores evangélicos. A Eucaristia, então, nos ajuda a trazer para a nossa vida esses valores evangélicos. E, como eu disse agora há pouco, cada um na sua vocação. Nesse sentido, os pais têm um papel muito importante. Eles são autoridade, eles são o referencial para os seus filhos. Autoridade significa que eles têm algo que deve se impor à prática dos seus filhos. Não impor no sentido negativo da palavra, mas é algo que deve chegar e permanecer na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Então, a autoridade dos pais também se mostra na vida da igreja. Família que reza unida, permanece unida. Então, ao participar da comunidade cristã, ao celebrar a Eucaristia em família, os pais estão dando o exemplo para os seus filhos e estão procurando ajudá-los
a também querer para eles vivenciar esses valores que nos são ensinados por Jesus através do seu evangelho, através da sua vida, através da sua pregação. Hoje em dia, está um pouco escassa essa autoridade paterna, materna na nossa sociedade. Alguns valores se perderam e é preciso nós resgatarmos estes valores. O pai e a mãe têm que orientar os seus filhos na vida. E aí a Eucaristia também nos ajuda nesse sentido. Nós todos sabemos que na celebração da Eucaristia nós comungamos de 2 grandes mesas, eu diria até de 3. A mesa da palavra, a mesa do pão eucarístico, também a mesa dos irmãos que celebram conosco. Então, é na palavra que é proclamada, é no pão que nós comungamos, é na comunidade de fé que está reunida, que os pais também vão perceber quais são os valores que eles devem passar para os seus filhos. Todas as crianças, adolescentes e jovens têm os seus sonhos, têm ideais que procuram, e é nos pais que eles vão encontrar, então, os primeiros modelos a serem seguidos. É preciso nós estarmos atentos a essa realidade e, de fato, procurarmos, na celebração da vida, trazer esses valores que o Senhor nos ensinou para o seio da nossa família. Problemas existem e sempre vão existir, mas se nós temos uma vida fundamentada no Evangelho, se nós temos uma vida alimentada pela Eucaristia, tudo fica mais fácil, porque aí nós vamos ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. Nós temos a certeza de que Jesus caminha conosco, que é Ele a fonte da nossa força. Nós temos também a certeza que nós temos amigos que fazem parte da nossa comunidade, que estão ao nosso lado para nos amparar. Se eles não puderem fazer nada, são pelo menos presença amiga, que nos acompanham nos nossos momentos de dificuldade e de tristeza. A vida comunitária, a vida cristã, é uma vida que faz muito bem para todos nós. Nós precisamos, então, procurar vivenciar melhor esta vida cristã, esta vida de comunidade. Na comunidade, nós encontramos o apoio que nós precisamos, nós encontramos e refletimos juntos sobre a palavra que o Senhor tem para nós, e é na comunidade de fé também que nós vamos buscar o alimento para a vida espiritual, para a vida cotidiana, na Eucaristia, no pão que é consagrado, no vinho que é consagrado para cada um de nós. A Eucaristia é a fonte da nossa vida familiar e é na vivência da Eucaristia que nós vamos descobrir também a importância da vivência da caridade, da vivência do amor, tão pedido por Jesus, tão falado também por São Paulo e São João, pelo Novo Testamento, enfim. Sempre nós temos pontos que nos remetem a esse mandamento do amor, da caridade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é um mandamento novo que Jesus deixou para nós. Amar sempre foi algo que esteve presente na Sagrada Escritura. Mas amar do jeito que Jesus amou é um mandamento novo. Jesus passa então a ser a medida para o nosso relacionamento, para o amor que nós devemos desprender para as outras pessoas. É muito interessante nós observarmos que o amor de Jesus é um amor sem limite. Ele ama porque ama mesmo. Ele se doa, ele se entrega, ele se coloca na vida de cada um de nós. Então é vivenciando esse amor como família cristã que nós vamos também conseguir edificar-nos como família, como comunidade de fé. Quem vai à missa encontra na Eucaristia a referência para a sua família, para o matrimônio, para a vivência cristã. Peçamos então ao bom Deus que nos ajude, celebremos bem o mistério da nossa fé, para que as nossas famílias estejam sempre e cada vez mais voltadas para Cristo e tendo Ele como referência do nosso caminho. Nós vamos para o nosso intervalo comercial.
na próxima parte do nosso programa, nós vamos refletir sobre o Evangelho de hoje. Católicos em Missão. Amados irmãos e irmãs, nós voltamos com o nosso programa Católicos em Missão. Nós já vamos pedindo para que vocês encerrem as ligações com os pedidos de oração. E lembramos que nós estamos sorteando hoje, nesse mês de setembro, esta Bíblia Sagrada, uma oferta da loja ZH2, dos nossos amigos Elaine e Zezinho, que com certeza nos acompanham. Desde já o nosso abraço para vocês. Agradecemos também aos outros nossos patrocinadores, a Livraria João Paulo II, onde você encontra artigos religiosos. Ali temos uma grande quantidade de livros, imagens, tudo para ajudar você na evangelização da sua casa e da sua família. E agradecemos também aos nossos amigos Miguel e Cláudia, lá do Gigante das Festas, que nos patrocinam. Que o Senhor os abençoe e os ajude aí na caminhada de vocês, nos negócios de vocês. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos ajuda a refletir ainda mais sobre a importância da vivência da Eucaristia na nossa família, dos valores cristãos na nossa família. Vamos então ouvir o Evangelho, depois uma pequena reflexão sobre ele, e nós vamos passar as orações que vocês pediram. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E, se alguém tirar o que é teu, não peças que eu o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente àqueles que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso, amai também os vossos inimigos. A medida da vivência cristã, a medida do amor cristão é justamente, da vida cristã é justamente o amor. O Senhor Jesus nos convida a amar sem medidas. E aí, diante desse texto do Evangelho, eu lembro um texto que eu já li que nos ajuda muito a refletir sobre como deve ser a nossa vida cristã, sobre como deve ser a nossa vida familiar, e eu gostaria de partilhar com vocês um pouco dessa reflexão. Para nós vivermos bem a vida cristã, é preciso nós seguirmos 4 pontos fundamentais. O primeiro vem de acordo com aquilo que o Papa Francisco tem nos dito nos últimos tempos. Para nós sermos um bom cristão, é preciso nós nos apaixonarmos pelo menos 4 vezes por dia. É preciso nós vivermos na alegria. É preciso nós fazermos aquilo que nós devemos fazer com amor,
compaixão. Fazer as coisas com alegria é muito mais fácil do que a gente fazer as coisas emburrado, com raiva, triste. Então, o cristão, para ter uma boa vida cristã, deve se apaixonar pelo menos 4 vezes por dia. Na vida familiar também deve ser assim. Como pais, como filhos, como irmãos, nós devemos amar-nos uns aos outros. Então, nos esforcemos para viver a vida com paixão, com amor, com carinho. Assim nós seremos bons cristãos. Não é preciso nós nos apaixonarmos pelo menos 4 vezes por dia. A segunda coisa, o cristão não pode ter medo de gerar, de criar, de fazer. Então nós devemos gerar sempre, estar sempre inovando, porque quando a gente gera, quando a gente cria, a gente faz o bem. Então nós devemos procurar fazer o bem sempre, estar sempre ao lado daqueles que nos pedem ajuda, ser companheiros, gerar qualquer coisa, gera vida, traz felicidade. E é isso então que nós devemos fazer. A nossa vocação batismal nos pede isso. Então nós não devemos também deixar de gerar. Apaixonar-se 4 vezes, gerar. Uma outra coisa muito importante é nós ousarmos na escuridão. Nós não podemos ter medo das dificuldades da vida. Elas acontecem, fazem parte da nossa humanidade. O que nos tranquiliza, o que nos ajuda a vivenciar bem nos momentos de escuridão, é aquilo que nós comentávamos no bloco anterior. É justamente a certeza de que nós não caminhamos sozinhos, de que o Senhor caminha conosco e que Ele está ao lado de nós. Então, porque não estamos sozinhos, nós caminhamos melhor. A escuridão não nos aflige, Jesus caminha conosco, os irmãos caminham conosco. E por fim, nós devemos ser misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. É tendo misericórdia com os nossos irmãos, é compreendendo os erros, as humanidades de cada um, que nós vamos também ser capazes de nos perdoar, de perceber que nós também temos limites e que é preciso perdoar sempre. O amor de Deus não tem medida. Deus ama a todos igualmente. Independente da vida que a pessoa tenha, do jeito que a pessoa é, dos pecados que ele cometa, Deus continua sempre nos amando. E nós também somos convidados a amar-nos uns aos outros da mesma maneira, com esse mesmo amor, sem medidas. Vamos então lembrar aqui as pessoas pelas quais nós devemos rezar. Então nós estamos rezando pela Vanessa e pela Marcela, que nos acompanham, pelo Zezinho e a Elaine lá da ZH2, a Dona Glorinha, mãe de Elaine, o Dedê, a Matilde e a família, que nos ajudam lá na comunidade de Santo Expedito, o Miguel e a Cláudia, lá do Gigante das Festas, todos os funcionários lá da Catedral que nos acompanham, a Ana Paulo e o esposo dela, o Átila, a Cida, a Graça, a Cleusa, o Íris e o José Geraldo, também pela Simone, que nos ajudam lá, que nos ajuda lá no Santo Expedito, né, na comunidade de Santo Expedito. Um abraço para a Andressa, para o Shell e para a Lívia, que nos ajudam na coordenação da catequese diocesana, para todos os nossos amigos lá da Livraria João Paulo II, também para a equipe de comunicação da Diocese, o Tulinho, o Júlio, que não medem esforços, né, em ajudar a divulgar o Evangelho de Jesus Cristo pelas mídias sociais. Nossas orações também para a Geisiane Maria de Araújo, lá do bairro Santo Antônio. O João do Icaraí pede oração para ele e por toda a sua família. A Rosa de São Gonçalo do Pará está pedindo oração para toda a família, para o Teófilo e família, para o Leandro e família, para o Johnny e família, para o Adivar Cirírio de Carvalho e para o Fernando Henrique do Amaral, que está internado no CTI do Hospital João 23 há 5 meses. Que o Senhor se faça presente na sua vida, Fernando, e o visite aí no hospital, fazendo o que for melhor para você. Nós vamos rezar também pelo Tiago do São Judas, que pede oração para o seu pai, o senhor Antônio, e para ele. Também para a Íris de Cajuru, que pede oração para todas as famílias. O Rodrigo do bairro Esplanada está pedindo orações para o seu pai, José Roberto, e sua mãe Adelaide, sua irmã Terezinha, e para a irmã Terezinha, lá nas obras sociais.
Um abraço, irmã. Que Deus a abençoe aí no seu trabalho, acolhendo as pessoas que procuram aí o nosso Centro Diocesano de Evangelização. Também o Lázaro, do Nossa Senhora das Graças, está pedindo orações. Ele fez uma pergunta, nós vamos responder no mês que vem. A Geralda, do São Caetano, pede oração, que está doente, para o filho Rafael e para o Geraldo, e pelo seu filho Daniel, que faleceu há 7 meses. Também a Maria, do Cidil. E aí tem algumas perguntas aqui. As perguntas, se vocês quiserem, pode nos procurar lá na Catedral. Nós atendemos todas as terças e quintas-feiras, de 14 às 16 horas. E no próximo programa eu procuro respondê-lo também. Vamos pedir também para Maria Célia, do Catalão, e sua irmã Maria Madalena, que fez aniversário ontem, e sua mãe, Jovenata. Que Deus abençoe a todos vocês e ilumine a vida de vocês. Quem ganhou a nossa Bíblia foi a Geisiane Maria de Araújo, do bairro Santo Antônio. Geisiane, você pode procurar sua Bíblia lá na loja ZH2, na rua Rio de Janeiro, 922. Que Deus abençoe você e a sua família. Como no mês passado, nós vamos dar para vocês a bênção irlandesa. Muitas pessoas pediram que nós repetíssemos essa bênção. Então vamos repeti-la, pedindo a Deus que abençoe a cada um. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o caminho seja brando aos teus pés, o vento sopre leve em teus ombros, o sol brilhe cálido sobre sua face, as chuvas caiam sereno nos teus campos, e até que de novo eu te veja, Deus te guarde na palma da sua mão. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania.